era do rádio. Acho que podemos chamar assim, visto que dezenas de produtos diziam conter rádio em sua formulação, desde inseticidas até maquiagem e remédios. O rádio era defendido por muitos como sendo o maior achado da história, e foi apelidado como Sol Líquido. Eben Byers, um milionário com reputação de atleta e fama de mulherengo, tomava garrafas de água radioativa. Como você acha que isso terminou? Vem comigo que eu te conto. Mas antes... Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lados da Lua. Vocês podem me chamar de Coral. Aqui vocês encontrarão histórias curiosas e eu já aviso que algumas podem trilhar por caminhos um tanto quanto assustadores. Sintam-se à vontade para deixar o like, se inscrever e assim ajudar o canal. Sem mais delongas, vinheta. Eben Byers, um cara que tinha dinheiro, mulheres, influência, enfim, a vida que muitos por aí almejam. Eben era filho de um rico industrial e ele sempre teve tudo o que ele quis, ele estudou nos melhores colégios e definitivamente dinheiro não era um problema para ele. Eben também era presidente de uma empresa que foi criada pelo seu pai. Ele nasceu em 1880 em Pittsburgh, Pensilvânia, e ele era golfista, tendo inclusive ganhado um campeonato de golfe amador dos Estados Unidos em 1906 e ficado como vice-campeão nos anos 1902 e 1903. O Byers ele tinha reputação de atleta e fama de mulherengo, mas foi em 1927 que sua vida começou a mudar. Isso porque ele acabou caindo de seu beliche dentro do trem e essa queda fez com que ele machucasse o braço. Parece que ele deslocou, enfim, ele lesionou e a dor não passava. Conforme os dias iam passando, aquela dor não diminuía. Os médicos que estavam atendendo Byers não sabiam explicar, não conseguiam encontrar alguma coisa que de fato retirasse aquela dor dele. E a lesão estava impossibilitando ele a jogar golfe. Então ele, desesperado, começou a procurar algo que pudesse ajudá-lo a se curar. E os médicos que estavam tratando não estavam tendo êxito com os tratamentos que estavam fazendo. Foi então que um de seus médicos prescreveu Radford. E o que era o Radford? Bom, gente, o Radford era basicamente água com rádio. Ele era vendido como um tônico altamente radioativo e altamente milagroso, capaz de curar cerca de 150 doenças como hipertensão, impotência, dentre outras. E ele tinha a promessa também de aumentar a energia e a vitalidade de quem o consumisse. E aqui vale a pena dizer que o fabricante do Radford ele dava um incentivo para os médicos e demais profissionais da área da saúde que indicassem o Radford para os seus pacientes. E esse incentivo era de até 17% sobre o preço de venda do Radford. E esse tal tônico milagroso, ele era muito caro, sendo comprado apenas por pessoas muito ricas e famosas com regularidade, pois seu preço era alto demais para as demais classes. O Radford era produzido pelo William Bailey, da Bailey Radion Laboratories, que ficava em Orange, Nova Jersey. E bom, quem era William Bailey? Bailey dizia ser médico, mas isso não era verdade. De fato, ele chegou a ingressar em Harvard e cursar alguns semestres, mas conforme o tempo ia passando, a sua dívida ia aumentando e ele foi forçado a sair. Mas ele dizia que não, que ele havia se formado, que ele era médico e que inclusive tinha doutorado pela Universidade de Viena, o que também era mentira. E ele confessou culpa em 1927 por prática ilegal de medicina. Agora a gente vai falar brevemente sobre o rádio. O rádio é um elemento que foi descoberto pelo casal Marie e Pierre Curie em 1898, e não é um elemento que é encontrado sozinho. Sabendo disso, a Marie passou a se dedicar a isolar o rádio, e ela conseguiu isolá-lo na forma de cloreto de rádio puro em 1902. Inclusive, a Marie foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. A Marie continuou então se dedicando a isolar o rádio em sua forma pura e não na forma de cloreto. E ela conseguiu esse feito em 1910, quando finalmente ela conseguiu isolar o rádio em sua forma pura, e ela recebeu mais um prêmio Nobel.
sendo a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Ela recebeu um em química e um em física. E o nome rádio, ele vem do latim radius, que significa raio. É um elemento que brilha no escuro e sua radioatividade é cerca de 200 vezes maior do que a do urânio. E um adendo aqui. Eu vi em outra fonte que era 3.000 vezes maior do que a do urânio, mas eu acho que isso deve ter relação ao isótopo. Enfim, eu não sou química, se alguém entender e quiser compartilhar nos comentários, fique à vontade. O termo radioatividade foi criado por Marie, inclusive. E da descoberta do elemento rádio até a sua comercialização não demorou muito. Ele passou a ser utilizado em tônicos e demais produtos, principalmente na década de 20. E quando a gente fala de produtos que diziam trazer rádio em sua composição, a lista era bem grande. Ele estava em maquiagens, pasta de dente, brinquedos e até relógios. E isso até me lembrou o uso do arsênico na era vitoriana. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, se você se interessar. Alguns produtos também diziam conter rádio em sua fórmula, mas isso muitas vezes era mentira. Isso devido ao alto custo do rádio e que também era justificado pela sua escassez. Então, isso acabou sendo benéfico por um lado, porque muitos produtos diziam ter rádio e não tinham, e os que diziam ter rádio realmente tinham, não era uma quantidade tão expressiva, vamos dizer dessa forma. Porque como era muito caro, acabavam colocando menos quantidade e assim os efeitos nocivos eram amenizados. Ainda prejudiciais, mas poderia ter sido pior. Muitos produtos farmacêuticos também diziam conter rádio e eles prometiam a cura de diversas doenças, como cânceres, e ainda prometiam uma melhora do sistema imunológico. Se você chegou nesse ponto comigo, você deve estar se perguntando se não haviam pesquisas para determinar os riscos da radiação. E sim, haviam pesquisas, mas grande parte delas era feita pela indústria do rádio, que nesse ponto do vídeo você já deve ter entendido que o rádio gerava muito ganho financeiro. Então, frequentemente, a indústria influenciava nas pesquisas para amenizar os riscos e dizer que o rádio era benéfico e que não tinha efeitos nocivos. Mesmo que já tivesse ocorrido morte por radiação, como foi o caso de uma mulher que faleceu em 1912 na Alemanha após ser tratada com radiação. E eu cito esse falecimento para vocês entenderem que o risco do rádio não era tão desconhecido assim. Poderia não ser tão amplo como hoje em dia, mas já havia alertas, alertas esses que foram varridos para baixo do tapete. Enfim, vamos voltar então para Eben Byers, que está tomando Redditor, um tônico altamente radioativo para curar a sua lesão que foi prescrito pelo seu médico. A dor de Byers realmente passou e ele ficou maravilhado com aquele tônico. Ele passou então a consumir 3 garrafas de Redditor por dia, sendo que a dose recomendada, que já era ruim, era de 1 garrafa por dia. E o Byers ficou tão impressionado que ele resolveu dar o Redditor até mesmo para os seus cavalos de corrida. Estima-se que ele tenha tomado cerca de 1.400 garrafas de Redditor. E estava tudo indo bem. A água com rádio estava funcionando bem, até que sua mandíbula caiu. E isso é o que as manchetes diziam. Ele parou de tomar o Redditor em 1930, quando seus dentes começaram a cair. E em 1931, Eben Byers tinha um nível de radiação equivalente a milhares de raios-x. A mandíbula de Byers se foi. O rádio comeu o osso, um termo conhecido como radion jaw, ou mandíbula de rádio em tradução. E já era um termo utilizado por alguns médicos? Sim, porque Eben Byers não foi a primeira nem a única vítima do rádio. Vocês lembram que eu disse que havia rádio até mesmo nos relógios? Pois bem, inúmeras garotas pintavam mostradores de relógios com tinta radioativa. Essa tinta chamava Andark. E essas garotas elas eram encorajadas a afinar o pincel com os lábios. E dessa forma elas acabavam consumindo tinta e ingerindo quantidades pequenas de radiação. E elas eram orientadas a fazer isso porque quanto mais fino o pincel, mais delicado saía o traço e mais caro seria o relógio na hora da venda.
Essas mulheres adoeceram e muitas delas morreram desacreditadas, porque a causa do óbito era dada como sífilis. E uma garota, principalmente solteira, na década de 20, diagnosticada com sífilis, era automaticamente taxada de promíscua. Algumas dessas mulheres, conseguiram encontrar um advogado para ingressar com um processo, mas essa é uma história que eu trago para vocês depois. É uma história muito triste, mas é muito interessante. A questão é que havia meninas lutando para serem ouvidas, sendo taxadas de promíscuas, de interesseiras e de ingratas por processarem seus empregadores. Havia até quem dissesse que aquele processo era fraudulento, uma tentativa de obter dinheiro da empresa, tendo suas muitas dores ignoradas e todas as suas afirmações bombardeadas. Mas, quando a mandíbula de Eben Byers, um homem milionário, se foi, aí as autoridades começaram a agir como de fato deveriam ter agido desde o início. E eu também citei aqui as meninas que pintavam mostradores de relógio, porque a empresa para a qual elas trabalhavam, a US Radio Corporation, fornecia a rádio para que o William Bailey produzisse o Redditor. E não para por aí, tá? Porque em 1930, o William Bailey estava administrando 3 empresas diferentes e essas 3 empresas vendiam produtos radioativos para o público. O rádio é um veneno, isso porque o nosso corpo não consegue distinguir bem o rádio do cálcio e acaba absorvendo. O rádio, ele come o osso, causando úlceras, necrose. Não é rápido, mas é constante. Os sintomas advindos da radiação podem demorar meses e até anos para serem notados. A Federal Trade Commission, FTC, ou em tradução, Comissão Federal de Comércio, estava montando um caso contra William Bailey. Robert Wynn, que trabalhava então para a FTC, foi entrevistar Byers em Long Island. E nas palavras de Wynn sobre Byers, toda sua mandíbula superior, com exceção de 2 dentes da frente, e a maior parte de sua mandíbula inferior havia sido removida. Todo o tecido ósseo restante em seu corpo estava lentamente se desintegrando e buracos estavam se formando em seu crânio. Em dezembro de 1931, então, a FTC emitiu uma ordem para que William Bailey desistisse das representações feitas por ele para provar os valores terapêuticos do Redditor e dizer que aquele tônico era inofensivo. E o Bailey não contestou, ele acatou a ordem, até porque nessa altura o Byers já tinha fornecido um relatório, dado seu testemunho do que havia acontecido com ele por conta do uso desse tal tônico milagroso. Mais tarde, William Bailey diria que a culpa foi da Grande Depressão, a crise de 1929, quando houve uma grande recessão da economia, e que foi por isso que ele não havia contestado e não porque a FTC o forçou a deixar o negócio de medicamentos e patentes. A Food and Drug Administration dos Estados Unidos acabou também por declarar medicamentos à base de rádio como ilegais. E o rádio finalmente saiu da lista de remédios novos e não oficiais, onde ele havia permanecido mesmo com as inúmeras mortes de pintoras de mostradores de relógio. E o Byers morreu em 1932. A sua morte foi amplamente coberta e divulgada pela imprensa nacional e teve como causa envenenamento por radiação. Antes de morrer, o Byers concedeu provas à FTC de que o Redditor havia sido responsável. E mesmo com todos os perigos do rádio vindo à tona, mesmo com todas as mortes, ainda havia pessoas que o defendiam, que diziam que não, que o rádio tinha sim poderes de cura e que a radiação era benéfica. E nesse balaio havia inclusive médicos, e um deles era o médico que prescreveu Redditor para Eben Byers. E nas palavras dele, disse que havia tomado tanto ou mais Redditor que Eben Byers e estava ali, com 51 anos, forte e saudável. Bizarro, não? E o Byers foi sepultado em um caixão de chumbo, isso para conter a radiação que o seu corpo estava emitindo. Na verdade que ele emite até hoje, porque a meia-vida do rádio é de 1.600 anos. A morte de um milionário teve mais impacto do que a de muitas pessoas da classe trabalhadora, como as meninas do rádio.
Inclusive, a pintura de mostradores de relógio com tinta radioativa ainda existia em 1933. De novo, eu trago essa história em breve para vocês. E William Bailey morreu em 1949 com câncer na bexiga, e uma exumação realizada 20 anos depois constatou que o seu corpo estava tomado por radiação. No dia de hoje, nós temos sim tratamentos com radiação, mas em quantidades seguras e com acompanhamento. E o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, não se esqueça de clicar em gostei, de se inscrever e de quebra ajudar o canal. E fique à vontade para dúvidas, correções, sugestões e demais comentários. Até mais!